O meu amigo Rodrigo Rodrigues me deu uma ideia muito interessante de gravar um vídeo sobre a Tulip. E eu vou falar porque eu me tornei calvinista, basicamente em 2 pontos para o vídeo não ficar muito longo. Então, por que eu me tornei calvinista? Eu tenho uma Bíblia em casa. Não é porque eu tenho uma Bíblia em casa, nem porque eu sou uma pessoa estudada. É você calar a sua boca e não falar comigo. Me tornei calvinista muito por uma frase de Charles Haddon Spurgeon que diz o seguinte: se Deus ele não me escolhesse antes do meu nascimento, ele jamais me escolheria depois disso, porque eu não dei motivos nenhum para ser salvo. Nada do que eu faço é bom, nada do que eu faço justifique a minha salvação. Não existe boas obras em mim a tal ponto de que essas boas obras me conduzam ao céu. A minha salvação ela vem naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Se trata de uma análise muito mais profunda, de uma depravação total que você tem que encontrar em você. Você tem que olhar para você e ver a sua depravação, o seu estado deplorável e ver que não há nada bom em você, nada capaz de aceitar um Deus perfeito e sim Ele aceitar você. Vocês são santos, vocês são perfeitos. Vocês podem estar talvez em pecado, nós podemos estar muitas vezes em pecado, mas não somos pecadores não. O que significa tudo isso que você falou? Tudo isso eu tô traduzindo, enquanto eu tô falando, tô traduzindo. Um segundo ponto muito interessante é a eleição incondicional. Eu confesso que esse é o ponto mais difícil de se entender do calvinismo. É o famoso Jesus não morreu por todos. Cara, não sei. Eu ficava pensando, mas como Jesus faria acepção de pessoas? Como as pessoas querendo ser salvas não serão salvas? Porque esse Deus ele está fechando a porta do céu para essas pessoas que querem ser salvas. Mas quando você entende a gravidade do pecado e aquilo que nós fizemos contra Deus, nós entendemos que Deus ele não tem responsabilidade nenhuma para nos salvar. Nós não merecemos a salvação. A graça é um favor imerecido e por isso Deus salva alguns. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todos. E eu parava nesse versículo e ficava pensando, todos, todos, Jesus morreu por todos. E eu resolvi fazer uma coisa inédita. Eu li o versículo inteiro. Quero café! Que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todos, vírgula, que nele crê. Então entenda, tem uma condição pré-estabelecida. Não são todos os que crê. E quando nós entendemos que a fé é um dom dado por Deus, Deus ele não dá esse dom para todos. Deus ele dá esse dom para alguns. Claramente uma eleição. Em Romanos 9 você vai perceber um pouco mais sobre isso, você vai entender um pouco mais sobre isso. Mas entendendo a minha depravação total, a minha incapacidade de ser salvo sozinho pelas minhas obras, por nada de bom que existe em mim, e entendendo que a eleição ela se trata daquilo que Jesus fez e não daquilo que eu vou fazer, quando eu entendo esses 2 pontos, eu começo a me encaminhar e entender o calvinismo como sendo o evangelho.